Olá, amigos do esporte, tudo bem? Começa mais uma edição do Esporte Ágil TV. E se falou de patinação artística em Mato Grosso do Sul, falou de André Volney da Silva. Hoje eu recebo o André aqui, a gente vai falar sobre esse esporte, ainda pouco divulgado no estado, a gente está fazendo nosso papel divulgando. Se você quer saber um pouquinho mais, fica no vídeo. André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Lucas, prazer é tudo meu. Você é um rapaz aqui da casa, já foi entrevistado pela gente, natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Berço nacional da soja, cidade da Xuxa, né? Cidade da Xuxa, conterrânea. E como começou o seu envolvimento com a patinação artística, essa paixão aí que se tornou na sua vida? Tá, na verdade a patinação artística ela surgiu muito cedo na minha vida, eu tinha aproximadamente 11 anos de idade. Santa Rosa, apesar de ser uma cidade muito pequena, na época ela tinha... Santa Rosa tem aproximadamente 70 mil habitantes, só para o pessoal ter uma dimensão, tá? Na época em que eu morava lá, eu tinha 11 anos, tinham 3 escolas de patinação. Então é um esporte muito popular no Rio Grande do Sul, até hoje é. É um dos berços nacionais da patinação, é um dos estados mais fortes, junto com São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Tá? Então, todos aqueles lugares assim, onde é hábito, onde é comum os alunos dizer, eu vou jogar futebol, vou jogar vôlei, na nossa cidade eu vou fazer patinação. Então, a gente passava os finais de semana inteiro. As aulas eram os finais de semana sempre, então a gente ia praticamente sábado de manhã para o ginásio, ficava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, mas inicialmente como forma de lazer. Aí só que com o tempo começou a profissionalizar, né, e foi indo, e aí se transformou na grande paixão da vida realmente, né, que virou a patinação. André, quais são os tipos de patinação? O brasileiro, assim como eu, a gente está acostumado a ver patinação bastante nas Olimpíadas de Inverno, patinação no gelo. Quais são os tipos de equipamentos, de espaços para praticar? Tá. Hoje, basicamente, eu até trouxe um equipamento aqui, basicamente o patins que o brasileiro, como você falou das Olimpíadas de Inverno, é esse patins de gelo. Tá? Ele é um patins de uma lâmina e que tem um freio na frente. Tá? Esse é o patins que o pessoal está acostumado. Tá? No Brasil a gente tem o patins de gelo, que é o patins de lâmina, tem o patins inline, que você vê muito na rua, tá? Que o pessoal anda nas calçadas, tudo, pelas praças, e o patins quad, que a gente chama, que é esse patins que a gente usa na nossa escola, que é a modalidade que a gente pratica. Tá? Só que esses, o pessoal não tem ainda muito conhecimento pela divulgação, até são apenas tipos de patins. Dentro de cada tipo de patins existem vários modelos. André, modelos quer dizer marca? Não, não é marca, são modelos específicos para modalidades diferentes. Tá? Por exemplo, o patins de gelo. Tem o patins de gelo para patinação artística, tem o patins de gelo para hóquei, patins de gelo para patinação de velocidade, e cada patins é um tipo diferente. Assim como o nosso patins quad. A gente trabalha com o quad na nossa escola, quad artístico voltado para a patinação artística. Posso comprar qualquer um, então, fazer aula de patinação artística? Não, você precisa de um patins para a patinação artística, porque ele tem um cuidado com a tua segurança, com a imobilização de tornozelo para não te criar lesão, não dar uma formação em joelho, não dar lesão muscular no praticante, né? A gente pega muita criança está em fase de formação, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na instrução do equipamento e passar isso para o aluno. Então, basicamente, são 3 tipos de patins. O inline, que o pessoal costuma chamar de roller, né? E mesmo dentro do roller tem lazer, tem slalom, tem velocidade, são modelos diferentes dentro de um tipo, tá? E assim como o nosso também tem vários modelos dentro do tipo de patins quad. Para uma pessoa que não entende é mais ou menos o seguinte: o pessoal entende muito de bola, né? No Brasil entende muito de bola. Então eu vou te chamar assim, Lucas, vamos jogar vôlei? Aí você vai chegar para jogar vôlei comigo, eu vou te dar uma bola de basquete. Não vai dar certo. Você vai se machucar, você vai se lesionar realmente, porque cada equipamento tem um fim específico. André, hoje você é o rapaz, a pessoa, a referência aqui no estado, falou de patinação, falou de André Volney, criou uma própria escola, a Escola de Patinação Artística. Eu queria que você falasse dessa fundação da escola, quando surgiu isso. Tá. Eu sou professor de patinação artística há muito tempo, Lucas. Eu já dou aula de patinação artística desde que eu morava no Rio Grande do Sul. Há alguns anos atrás, quando você se transformava, digamos assim, numa referência no esporte, era comum
te chamarem para dar aula. E foi isso que aconteceu comigo. Na época ainda não tinha essa questão de formação em educação física. Eu sou de um tempo um pouquinho mais atrás, então a educação física é um pouco mais recente. Então na época quando eu comecei a patinar, eu virei meio fominha, treinava, comecei a competir, comecei a melhorar. E na primeira oportunidade que eu me mudei de Santa Rosa, eu fui morar em Santa Maria, eu fui convidado a assumir o time de patinação artística do Corinthians Atlético Clube na época. Tá? Então a gente começou a treinar, eu comecei como treinador, como professor, só que até então eu era atleta, né? Então eu tive que me aprimorar na questão do ensinar, como é que funciona, você passar a sua prática é uma forma diferente, porque quando você treina você fica sem muita limitação, quanto assim, eu estou treinando, estou me jogando, então você não se preocupa muito com machucar, de repente, com se lesionar. E quando você começa a passar isso para alguém, é uma preocupação que você tem que ter, né? Você respeitar o limite de cada um e você ir passando gradualmente o conhecimento para aquela pessoa, tá? Então a patinação como professor surgiu assim. Aí eu treinei, continuei competindo por muitos anos no Rio Grande do Sul, parei por um curto período de tempo, porque a minha formação inicial eu sou advogado. Tá? Conselho de pai nem sempre a gente pode escutar, né? Meus pais sempre queriam que eu fosse advogado, fui fazer direito, passei na OAB, advoguei por um tempo, fui muito feliz na advocacia, mas sempre enquanto advogado eu trabalhava com a patinação, mais como lazer. Tá? Através da advocacia, do direito, eu vim embora para Campo Grande. E quando eu cheguei aqui, eu pretendia, inicialmente, me dedicar única e exclusivamente à advocacia e levar como um hobby para mim a patinação artística. Só que quando eu cheguei aqui, como Campo Grande ainda é uma cidade muito nova comparado a outros lugares, não tinha patinação artística. Então eu comecei assim, eu vou alugar uma quadra para eu treinar. Então eu comecei isso, aluguei uma quadra, no segundo dia já apareceu uma menina, me ensina. No outro dia já apareceu outra, me ensino. E nisso acabou tomando o corpo que hoje a nossa escola tem. Tá? Eu passei 2 anos aí com poucos alunos, porque não era a intenção, continuava trabalhando como advogado, então eu não tinha essa intenção de criar uma escola de patinação. Só que aconteceu que eu tive que acabar largando o direito, né? Me especializando, fazendo faculdade de educação física realmente, e ter hoje a escola com o corpo que a gente tem. Tá? Hoje a gente atende aproximadamente, a nossa média de alunos é de 70 a 100 alunos, de todas as idades, todas as faixas etárias possíveis que você possa imaginar. Hoje é a única escola de Mato Grosso do Sul de patinação ou já tem pelo interior e tem alguma iniciativa? A nossa escola é a única escola de patinação artística do estado, tá? No Mato Grosso do Sul somos só nós. Tá? Eu já tive projetos em Dourados, onde eu fui dar aula, e já tive um projeto através da prefeitura em Ponta Porã, onde eu ia uma vez por semana a Ponta Porã dar aula. Tá? Mas a única escola realmente que se dedica à patinação artística somos nós aqui em Campo Grande. Então nós somos precursores, né? A gente está tentando difundir o esporte, fazer com que o pessoal conheça e levar a patinação artística ao conhecimento de todos realmente, para quanto mais pessoas souberem, mais possam usufruir da prática esportiva que é a patinação artística. E eu estava pesquisando, André, eu vi que você atende pessoas com faixa etária de criança, pessoas adultos e mais até beirando aos idosos ali. Você já participaram de competições fora? Teve a Copa Mercosul, né, no final do ano passado, em outubro, por aí, né? Isso. A Copa Mercosul acontece todo ano no Rio Grande do Sul. Tá? É uma Copa que, apesar de ter o nome Mercosul, ela abrange inicialmente Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. São os países que competem na Copa Mercosul. Tá? A gente já teve a oportunidade de, em 2 anos, participar da Copa Mercosul por questão de custos, né? Rio Grande do Sul é meio longe. A Copa Mercosul é um campeonato muito extenso, ela tem 10 dias de duração. E a gente saía aqui de Campo Grande, meus atletas, como você falou, são todas as idades. Então eu levo criança, mas eu levo adulto também. E o adulto trabalha, né? Então tem que conseguir uma dispensa do trabalho, tudo, e a gente já foi 2 anos, a gente tem vários, o pessoal não sabe, mas aqui em Campo Grande tem vários campeões da Copa Mercosul, tá? E das diferentes idades. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela tem 53 anos,
e ela é bicampeã da Copa Mercosul de patinação artística, competindo contra o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Pode citar o nome dela aqui. A Geisa Spezzi é uma das minhas primeiras alunas. A Geisa, ela é professora da UCDB, tá? A Geisa tem uma história na patinação desde muito cedo, na verdade, só que ela patinava no gelo. E daí quando ela se mudou já há muito tempo para Campo Grande também. E quando chegou aqui não tem gelo, né? Gelo é uma coisa muito difícil. Hoje no Brasil são poucos lugares que tem esse treinamento específico para patinação no gelo, ainda mais para competição. Ela acabou indo para as rodas, né? Só que ela patinava no parque, assim, nas praças, porque ela não sabia, né? Apesar da patinação artística no gelo e a patinação artística em rodas, ela ter fundamentos muito próximos por nomes, tudo, porque ela tem a mesma formação, a execução ela é completamente diferente. O tipo de eixo que a gente utiliza, o tipo de patins, pode ver, o patins é uma faca embaixo, né, uma lâmina, né, com 2 gumes ali, onde está o corte dela. Nosso não, são rodas separadas, tem sistemas de eixo. Então a execução é completamente diferente de um patins para o outro. Então a gente tem que reaprender completamente quando a gente migra de um para o outro. André, agora vamos falar um pouquinho mais da modalidade como um todo. Como é que está Mato Grosso do Sul em relação às outras unidades federativas do país? Está engatinhando ainda? Como que você analisa esse cenário? Tá. Infelizmente, Lucas, a gente ainda engatinha bastante aqui no Mato Grosso do Sul, porque a gente criou a nossa escola e tudo que a gente cria em cima da patinação é de nossa própria vontade, entendeu? Por mais que a gente tente viabilizar para os nossos alunos possibilidade de... A gente já trouxe vários workshops para cá, a gente trouxe o técnico do tetracampeão pan-americano para cá, acho que por 3 vezes já, o Léo Bengochea, um professor excelente, maravilhoso. Ele foi meu técnico enquanto eu morava no Rio Grande do Sul. A gente já trouxe o Diego Dores, que já é também medalhista em mundial, tudo, colocações mundial, não medalhista, desculpa. Só que infelizmente, um pouco por falta de apoio de órgãos públicos, órgãos privados, o pessoal ainda tem um certo preconceito com a patinação, né? Então acaba que o Estado está engatinhando. Hoje no Brasil, os países mais fortes na patinação, os estados mais fortes na patinação é Rio Grande do Sul, tá? Santa Catarina está despontando assim de uma forma absurda, Rio de Janeiro também e São Paulo. São os estados que realmente carregam a patinação artística nas costas a nível nacional e mundial. Tá? É o que define mesmo. Infelizmente aqui a gente ainda está gatinhando. Se a gente tivesse um pouco mais de apoio, assim, de órgãos realmente, porque qualquer evento que você vai fazer, o pessoal, você corre. Agora mesmo a gente está desenvolvendo 2 eventos para esse ano e a gente só está tendo porta fechada na nossa cara, né? Mas a gente vai atrás, tenta parcerias e vai tentando, uma hora a gente consegue. Você já tentou bater lá na FUNESP, na Fundesporte? Como que eles trataram a modalidade? Tá. Por 2 ou 3 anos seguidos já, a gente tentou inserir em Campo Grande, a gente na época chamou de Centro de Treinamento Integrado de Patinação Artística. O que era a nossa proposta inicial? Que o espaço público cedesse, o governo público cedesse um espaço onde a gente pudesse trabalhar os nossos alunos particulares e, em contrapartida, a gente forneceria, na época, se não me engano, foi 40 bolsas de aprendizagens públicas, que seriam voltadas às escolas públicas, ligado ao rendimento dos alunos. Então, inicialmente, os alunos da rede pública de ensino teriam que se inscrever, os interessados, teriam que manter um rendimento na escola e manter um rendimento na patinação. Eu não falo de rendimento assim de melhorar nada, apenas de se comprometer em ser assíduo e não estar tomando a vaga de outra pessoa que poderia estar usando. Mas infelizmente, dessas 3 vezes, foi 2 vezes pela Secretaria de Esporte e uma pela Secretaria de Cultura, porque a patinação tem isso, ela se engloba eu chamo de esporte arte, porque ela na verdade ela é um balé, né, sobre rodas, né? A parte inicial você começa a trabalhar toda essa parte com os alunos, a parte de coordenação motora, flexibilidade, alongamento, lateralidade, desenvolvimento cognitivo, motor, tudo isso a patinação trabalha. E infelizmente todos os projetos que a gente entrou no governo público acabaram sendo engavetados.
A gente não teve um retorno. Normalmente assim, a gente vai te ligar, a gente fica em cima. Eles só, nisso até eles falam assim, a gente vai te ligar, depois eles não respondem mais, né? Eles já nem dão mais retorno. Então, infelizmente, a gente ainda não conseguiu esse retorno dos órgãos públicos. André, é triste, é lamentável a gente falar isso, mas o Brasil ainda é um país muito preconceituoso, racista, homofóbico, sexista, machista. Como que é esse preconceito todo em relação à patinação artística? A gente recebeu recentemente o pessoal do polidense, a gente fala de ginástica, e os homens também. Já pensou homem praticando patinação artística? Como que é esse preconceito no Brasil? Nos estados onde a patinação é mais difundida, é mais tranquilo, tá? A gente tem muitos atletas homens que competem mundialmente e se saem muito bem, tá? Mas infelizmente, realmente, tudo que tem a ver com dança, o homem ele sofre um olhar diferente da sociedade. Tá? Primeira coisa, está fazendo dança, está ligado à sexualidade, como se sexualidade fosse um problema de cada um. Acho que é a vida de cada um, né? Cada um tem sua sexualidade, sua raça, tudo, e você não tem que aceitar, não é nem aceitar, você tem que respeitar acima de tudo, tá? Pode não ser para você, mas o respeito com o outro é muito importante. Só que isso acaba fazendo com que muitos meninos, eu já tive vários meninos, só que pela quantidade eles chegam lá, na maioria é menina, tudo, aí o pai já fica assim. Todos os alunos que eu tive homens, eles pararam não porque eles quiseram, foi por influência do pai. Não que as mães às vezes não também interfiram nisso, mas foi mais uma questão de familiar. Não, eu vou tirar porque só tem menina. Então já liga a outras questões também. O pai fala o que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar e tudo mais. Infelizmente isso é uma coisa que a gente sofre muito no Brasil, tá? Mas nos estados onde a patinação está mais difundida, não só patinação, tudo que tem a ver com arte, tá? Dança, teatro até um pouquinho menos, mas tudo que tem a ver com o corpo em si, com a expressão do corpo. No Brasil, muitos lugares já está caindo por terra, isso o pessoal está vendo que não tem nada a ver, né? Que é, na verdade, uma construção. Isso transforma o ser humano numa pessoa melhor, né? Isso te evolui, mas aqui a gente ainda sofre um pouquinho. André, a gente poderia falar aqui o dia inteiro de esporte, eu sou muito apaixonado por esporte, você também, só que a gente tem que encerrar agora. Eu quero que você dê um recado para o público, o pessoal que se interessou pela patinação, onde pode procurar, começar a treinar, começar a se envolver. Sim. Eu gostaria de convidar todos para conhecer um pouquinho da patinação artística, tá? A gente tem uma escola aqui em Campo Grande que fica no bairro Coronel Antonino, tá? O endereço é Rua Buenos Aires 257. Qualquer coisinha pode seguir a gente no Instagram, é Patinacão CG, tá? A gente atende hoje, a gente tem turma direcionada de crianças de 4 a 8 anos, uma turma direcionada só para criança. E hoje a nossa aluna mais experiente, o pessoal fica meio com receio, né? Assim, eu já tenho 30 e poucos anos, vou aprender. Hoje a nossa aluna mais experiente tem 63 e nunca tinha posto patins no pé, tá? Então é aberto realmente para todas as idades, sejam todos bem-vindos sempre. A gente sempre fornece uma aula experimental gratuita para quem quiser conhecer o espaço, e nas primeiras aulas a gente também tem patins para emprestar. O interessado não precisa assim, preciso comprar um patins para fazer uma aula experimental. Não, a gente tem patins para para aula experimental. Então chega lá, conhecer o nosso espaço. A gente tem vários horários de aula de manhã, tarde e noite, então sempre consegue se encaixar. Então estejam todos bem-vindos. Você também, Lucas, está convidado a lá fazer uma aula com a gente faz uma reportagem ao vivo, você já fazendo a aula patinando. Nossa câmera aí vai filmar as minhas quedas lá no filme, minhas quedas não. As quedas acontecem, na vida as quedas acontecem. Muito obrigado, Lucas, muito obrigadão. Tá? Bom, amigos, eu fico por aqui. Hoje recebi André Volney da Silva. A gente falou de patinação artística em Mato Grosso do Sul. Se você quer saber mais sobre patinação artística ou outros esportes, acesse esporteagil.com.br, curta nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram ou no Twitter. Muito obrigado e até a próxima.